Oi pessoal, eu sou o Rodrigo. Eu sou o Celso, tudo bem? E hoje um dos nós do trânsito que a gente vai falar é sobre o nó do trânsito. Mesmo, o engarrafamento. Aquela desgraça às 6 horas da tarde que você quer chegar em casa. Você acabou de sair do trabalho, você está estressado, teu chefe te xingou a vida inteira e você quer ir para casa e você para no congestionamento. Para na hora do rush e nada anda. Nada anda. E daí, se você não quiser virar um dia de fúria, lembra do Michael Douglas? Puxa, que filme impactante. Pois é, se você não quiser virar um dia de fúria, o que você faz? Você tem que dar um jeito de se acalmar, né? E aí? Ou nem fica nervoso, que é melhor ainda. Puxa, esse é o ideal, né? Se você conseguir não ficar nervoso, é difícil. Claro, tem pessoas que têm uma habilidade natural para isso. Acho que não é o caso da maioria, porque o que a gente vê de pessoas são bravas, né? Muito, muito. Eu gostaria de lembrar aí as pessoas que o trânsito é um problema de saúde, a própria Organização Mundial da Saúde está dizendo isso, e não é só quando acontece o acidente e você se machuca. É um problema de saúde horroroso. Por causa do estresse. Por causa do estresse. Então, veja que tem uma legião aí de psicólogos no mundo inteiro que se especializaram nisso. Em estresse no trânsito. Exatamente, estresse no trânsito. Nós estamos no século XXI. Eu, no século passado ainda, eu já trabalhava. Veja só como estamos vendo. Veja só a questão da ideia. Cara, meus alunos agora, na faculdade, nasceram em 1999. Puxa. Dá um ruim. Esses dias eu tava falando com a molecada, falei, pois é, então, desde que quando eu nasci existia a União Soviética. O moleque... Eu falei, cara, que ano que você nasceu? 1999, professor. Putz. Tá, então, daí você só dá um xingão, não? E é isso. Né? Fazer o quê? Pois em 1990 e esse xingão é de inveja, só pra deixar claro. 1989, nossa, antes ainda. Antes de cair o muro. 10 anos antes desse teu aluno nascer, antes, o muro estava de pé ainda. Em 1989 eu trabalhei numa empresa em São Paulo e tive a oportunidade de fazer amizade com pessoas que moravam lá. Eu estava fazendo um estágio, eu fiquei acho que 2 meses lá, não lembro exatamente. Mas aqueles 2 meses foram muito intensos, né? E eu gosto muito de conversar com as pessoas e ver essas questões culturais. E me chocou muito, mas demais, ouvir histórias de alguns deles que o camarada tinha que acordar às 4 da manhã. Para chegar às 8. Para começar a trabalhar às 8. E no final do dia, acabava o expediente, ele ainda ficava 45 minutos lá na empresa, esperando de... Você não tem transporte? Não tenho. É que se eu sair agora ou daqui a 45 minutos, eu chego na mesma hora em casa. Meu Deus, isso sem qualidade de vida. Só que daí se ele ficar os 45 minutos a mais, ele se estressa muito menos do que enfrentar. Porque imagine, né? Você entra no carro, o congestionamento, quantas pessoas já passaram por isso? Aí dá vontade de ir no banheiro, você não pode sair, você vai abandonar o carro no meio da rua. Aí está com fome e não tem que comer. Aí está com sede e não tem que beber. Aí acaba a bateria do celular, você não consegue mais falar com ninguém. E se acaba a gasolina do carro, né? O combustível do carro, que às vezes acontece, que além de atrapalhar é a infração de trânsito. E se chover e alagar e tudo mais. Bom, para não ficar falando só das coisas estressantes, já que o propósito é como é que você, né, lida com isso. Se acalma. Então, não tem uma receita simples, né? Quer dizer, a única receita simples seria dê um jeito de não se estressar. Se você conseguir isso... Sabe que eu dei um bom jeito de não me estressar. Como é que você fez? Eu vou de ônibus e volto a pé. Eu moro a 7 km mais ou menos do meu trabalho e volto a pé, todo dia daí. Já faz um exercício? Faço exercício, vou caminhando meio rápido, com fone de ouvido para dar um gás, e volto a pé. Então assim, eu saio do trabalho às vezes às 6 horas, que às vezes eu saio de noite e pego o ônibus, né? Que saio 22h45, meio complicado ir a pé. 7 km andando a pé, com fone de ouvido, meio esquisito. Mas quando eu saio às 18 horas, eu saio a pé e vejo os carros parados, assim, e dá até um... e continuo andando, né? Esse é um jeito, mas não é todo mundo que pode fazer isso, né? Ou se você mora a 30 km, claro. Então, essas opções de a pé, bicicleta, é claro que dá vontade de rir, né? Porque daí você vê as pessoas lá sofrendo. Pois é. E uma visão que eu queria que quem está nos assistindo formasse aí na cabeça. Imagine assim, olhe bem para um congestionamento. Você vai ver que a maioria dos carros tem menos que 2 pessoas. Né? A nossa média de ocupação dos veículos varia de cidade para cidade, números no Brasil é um problema, mas é 1.2, 1.3 pessoas por veículo. É muito baixo, nós utilizamos mal a nossa frota de veículos.
Claro, tem 1001 motivos e explicações, e até por questões de segurança, como é que você vai dar carona e tal. Carona solidária não é bem assim, mas né, as pessoas moram longe umas das outras. Se a gente se organizasse melhor com poucas tecnologias de comunicação que tem hoje, né, tudo seria bem mais fácil. Um pouquinho de boa vontade dá, mas aí você olha para os carros lá e vê a pessoa passando raiva e vai demorar muito, e daí você olha bem, olha de novo e pense assim, vamos imaginar um modelo. Aquele carro ali pesa mais do que 1 tonelada de ferro, né, o motor e tudo mais, e lataria, e vidro, e plástico, alguma coisa de tecido lá no estofamento. É um motor a explosão, que do ponto de vista da engenharia já é um... Por que a gente ainda usa esse troço, né? Pois é. Por que a gente ainda usa esse troço? Motor a explosão. Gasolina, que está queimando combustível fóssil não renovável. Não sei se você sabe, mas não dá para fazer gasolina em laboratório. Você refina o petróleo. Mas não faz gasolina... Mas você não faz petróleo. Mas não faz petróleo, isso. Quem faz petróleo é o planeta chamado Terra, sabe? É a mãe natureza, né? Que vem... Não dá para... É insubstituível. Ninguém sabe direito por questões comerciais quanto que são as reservas de petróleo, mas o fato é que é poluente e talvez... Com todas as utilidades que já achamos para o petróleo, talvez haja coisas mais nobres ainda e a gente está queimando com combustível para deslocar 1 tonelada, para levar uma pessoa, ou menos de 2. Que iria a pé mais rápido. Que iria a pé mais rápido, de forma mais saudável. Quer dizer, tem uma certa falha nessa dita eficiência, porque óbvio que não é eficiente, né? Se fosse eficiente não travaria. Claro. Né? Na forma com que nós utilizamos a mobilidade, tem um desgaste que vai roendo por baixo, porque a confiabilidade em todo o sistema vai ruindo, vai indo embora. Hoje, em países como o Brasil, onde a gente paga, por questões de impostos e tal, 3 vezes mais por um mesmo veículo do que nos países vizinhos, nos Estados Unidos, que já é um absurdo, e a gente ainda financia, pagando outro tanto, né, por causa dos juros, porque a gente faz conta se cabe no salário, em vez de fazer conta, né, se a gente tem poder aquisitivo para aquilo. Quantas pessoas compraram carro antes de ter onde morar? Bom, então, veja quantas camadas assim de porcaria a gente está pondo na nossa mobilidade. E o carro está parado e você ainda, além de tudo, está se estressando. E antes de se estressar, você está ansioso também. Claro. Puta, tem que sair, cara, aquele trânsito maldito. Então você tem ansiedade e depois estresse. Claro. Então nada disso faz bem para a saúde. Empresas que já começaram a olhar para isso já se deram por conta que o prejuízo que vem do trânsito, ele vem na forma de baixo rendimento no trabalho, né, absenteísmo, atrasos, e quando acontece um acidente, é uma lástima para as empresas. Né, porque os primeiros 15 dias é a empresa que tem que pagar. Se essa pessoa ficar com uma sequela grave, além de eu empresário, não poder contar com aquela mão de obra, que às vezes é o único, né, funcionário que sabe, naquela função, o único que tem aquela capacidade, aquele talento, eu talvez venha a perder esse talento, e muitas vezes acontece isso quando as pessoas são aposentadas, aposentado, sabe por quê? Por invalidez. Por quê mesmo? Foi uma doença rara? Não, porque estava estressado. Porque o cara daí se envolveu num acidente e por aí vai. E boa parte do acidente, como o cara estava estressado, ele podia ter evitado se ele tivesse calmo. Se tivesse as habilidades otimizadas para aquilo. Claro, você não vai se aposentar por invalidez por causa do estresse, mas você vai perder energia de trabalho e vai querer se aposentar antes. Né? E se acontecer um acidente, daí pior ainda. Bom, como é que foge de tudo isso? Né? Você vê como é difícil a gente parar de falar do problema? É o seguinte, gente, você tem que utilizar de forma inteligente os recursos que nós temos. Você já pegou um aplicativo tipo, não tem como não fazer propaganda, né? Tipo Waze? Acho que o Google Maps já tem recursos assim. Tem também, mesmo porque o Waze é do Google Maps, é a mesma empresa. Você vê o tráfego, não é só o trajeto. Você pergunta, né, como é que eu vou do ponto A para o ponto B, além de dizer qual é a rota mais curta, te dá as alternativas. Aqui é mais curto, mas aqui tem menos trânsito, você vai demorar menos. Então, esse tipo de planejamento, que é uma coisa tão básica, e um dispositivo que provavelmente está aí à tua disposição, isso já começa a contribuir para você se estressar menos. Ou se você puder, lógico, não é todo lugar que dá, troca o horário. O que seria perfeito, né? Um dos grandes problemas é esse. E né? saia
vai às 10 da manhã, né? E sai às 8 da noite. Um dos grandes problemas que a gente tem dos congestionamentos é que toda a frota vai para as ruas, né? Na mesma hora. Na mesma hora. Mais ou menos na mesma Porque hora. o expediente do comércio, das escolas, da indústria, tudo é uma burrice, né? É uma burrice. Não, mas sabe que o comércio já está mudando, né? Em não, algumas cidades tem já está várias começando às cidades que 11 tem. da manhã. É isso aí. Já Isso para já- contribuir, para distribuir pelo menos, né? E muitas dessas cidades fizeram isso e já descobriram que vai ter engarrafamento o dia inteiro. Mas se for um engarrafamento menor, né, e pelo menos está distribuído, ok. A questão é o tempo que você gasta parado. Andar devagar acho que incomoda menos. Parar Do que parar. incomoda. Claro. Falamos outras vezes aqui sobre a questão de baixar as velocidades máximas, né, das vias trânsito acalmado. Tem essa grande vantagem. É muito mais estressante quando você fica travado do que você andar devagar. Claro. Porque enquanto você está indo, enquanto está fluindo, né, enquanto não para... Você, tô indo, né? Tô indo, parte, devagar e sempre. uma parte dessa ansiedade está controlada ainda, né? Não é que você não passe raiva, mas é muito menos do que ficar travado. Então, planejar antes, é sério isso, planeje, modifique os horários se possível, Se você puder. Dê carona ou pegue carona, se for possível. Use o transporte Troque público, o se modal, puder. se for possível. O dia que você... Tem ônibus, trem, metrô perto que você possa usar, tente usar pelo menos 1, 2 dias da semana. Pense, se sei lá, 10% da população fizer isso, já começa a diminuir os congestionamentos. Se metade da população fizer isso, talvez acabe com 80% dos congestionamentos. Ou anda a pé. Eu tô andando a pé e olha que eu moro na cidade. Né? Eu moro no bairro mais alto de Curitiba. Eu moro no Pilarzinho, o bairro mais alto. É uma ladeira para subir na minha casa. Você chega lá podre, toma um banho e opa! E, né? Tô sentindo melhor. Economiza com a academia. Economiza com a academia, emagrece, ajuda, né? Colabora para que o trânsito da cidade, né, polua menos. Não, e você tem uma menos. outra ideia. Sei lá, eu tô com fone de ouvido, aí você fica olhando, olha o cachorrinho, olha a criança. Você vê o mundo de outra forma, né? Putz, é muito legal. É muito legal. Gostoso É muito fazer, legal. né? Cuidado, né? Claro, tem as violências Lógico. urbanas, lógico, você tem que ter esse cuidado aí. Mas esse conjunto de pequenas medidas podem fazer a diferença, especialmente se você já deu uma analisada e diz, pô, mas eu não tenho muita opção. Então, sinto muito, né? Então, se você puder andar 1 quilômetro, eu ando 6,5, 7. Se andar 1 quilômetro você faz isso só, todo dia? Todo dia. Menos quinta. Quinta-feira não dá porque eu saio muito tarde da faculdade. Legal. Mas se você andar 1 quilômetro para pegar um ônibus, pegar um metrô, alguma coisa assim, pô, você já está contribuindo muito para a sua saúde. Claro. E para o trânsito. E para você mesmo, no final das Pô, contas. fiquei com vergonha agora. Eu moro a 4 quilômetros do meu trabalho. Eu poderia vir a pé, de vez em quando. Pois é. O que eu faço mesmo, quando o dia está bonito e tal, não vai chover, eu deixo o carro na garagem e pego o ônibus, porque eu tenho um privilégio, né? Aqui em Curitiba, o sistema de transporte público é legal, é um dos melhores do Brasil. Eu prefiro dizer que ainda é ruim porque eu quero comparar com Londres, né? Com Madrid, com cidades... Mas o legal é que no horário que ele diz que está lá, no ponto ele está lá. Tem várias coisas bacanas, né? Isso é outra coisa que o cidadão tem que exigir. Então eu consigo fazer isso de vez em quando, não é sempre, porque às vezes não tem essa frequência e a distribuição, a malha distribuída a ponto de eu poder fazer 4, 5 compromissos naquele dia, que é o que às vezes eu acabo fazendo. Então é o seguinte, pega leve, vá no banheiro, ia dizer faça xixi, não convém, né? Não. Tá, mas vá no banheiro antes de sair, porque você não sabe se vai enfrentar um congestionamento, e a pior coisa é Procure um aplicativo, ande de ônibus, ande de metrô, ande a pé, leve uma garrafinha de água, não deixe a água esfriando, esquentando no carro, isso não é legal, mesmo aquelas garrafinhas de água mesmo, né? Não, aquela que é pior, né? É pior de todas, por causa do plástico. Tem uma toxidez no plástico que ninguém conta, mas e daí o carro fechado no sol, né? Vai 50 graus lá dentro, não é legal. Mas preveja essas coisas, leve uma fruta, uma banana, uma maçã, assim, pronto. Uma seleção musical. Legal. Porra, isso ajuda, hein? Cuidado com os smartphones, né? Porque às vezes se distrai ali, isso pode trazer perigos. Mas música é sempre bom, né? Fica cantando. Música é show de bola. Isso aí. Legal. Isso aí. Beleza, pessoal? Até mais. Até mais.